Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, ele diz: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, o apóstolo Paulo tinha pregado isso para ele, né? E agora vós sabeis o que o detém, ou seja, existe algo aqui na terra que detém esse homem do pecado, esse filho da perdição. Então o apóstolo Paulo deu os sinais que esse filho da perdição viria, e quando ele viesse, ele iria assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora o apóstolo Paulo diz que ele é detido. Ele é detido pelo corpo de Cristo. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não vai poder se manifestar. O momento que a igreja for tirado da terra é o momento que o anticristo está se manifestando, tá bom? Então diz: agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o anticristo só vai se manifestar em um tempo determinado, após a igreja ser tirada da terra. Porque enquanto a igreja estiver aqui, a igreja está detendo a operação dele. E todo tipo de mentira que o anticristo vai trazer, a igreja de Jesus, ela está, vamos dizer, impedindo que essa mentira se propague. Se a igreja não estivesse aqui pregando ainda, né, as heresias já tinham dominado totalmente o mundo. Estou falando aí o mundo eclesiástico, né? Tá bom? O apóstolo Paulo prossegue: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que detém o anticristo, ou seja, a igreja, e ele, tá bom, que resiste até que do meio seja tirado. Ser tirado significa ser arrebatado. Arrebatar significa tirar para fora. Então só há um que agora resiste até que do meio seja tirado, ou seja, arrebatado. Vocês vão encontrar aqueles que dizem que esse aqui é o Espírito Santo. Não pode ser. O Espírito Santo, ele é Deus, ele não é tirado. Quem é tirado, quem precisa ser tirado é o corpo de Cristo. Então esse que agora resiste até que do meio seja tirado é o corpo de Cristo, ou seja, é a igreja. Então quando ele é tirado, aí vem o versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, olha, a igreja é tirada da terra, tá bom? Então se revela o iníquo. E 7 anos depois, Jesus vem, tá bom? E desfaz tá bom? Todo o reino dele. De onde que nós tiramos esses 7 anos? De Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, que nós lemos. Porque lá, retorne na sua Bíblia, em Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele fala assim, e depois das 62 semanas, versículo 26, na verdade 7 semanas e 62 semanas. Então, num total de 69 semanas. São 70 semanas. Então, ele vai dizer que 69 semanas, 7 mais 62, o que acontece? Será tirado o Messias, ou seja, Jesus morre. Então, 69 semanas se cumpriram na morte de Cristo. Resta uma semana, falta uma semana para se cumprir. Essa semana é a grande tribulação, porque a igreja vai ser tirada da terra e volta essa contagem das 70 semanas. Porque o final das 70 semanas, nós veremos de novo aqui, ocorre a conversão de Israel. Tá bom? O propósito das 70 semanas está lá, dar fim aos pecados de Israel, extinguir as transgressões de Israel, porque as 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Então, olha, o Messias morreu 69 semanas. Aí continua o versículo, olha, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vocês conhecem na história que no ano 70 da era cristã,
cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi destruída pelos romanos e o templo também. É o cumprimento dessa profecia aqui de Daniel. Isso está bem claro. O judeu que olha para essa profecia de Daniel hoje, olha, ele tem que se converter a Jesus. Porque a interpretação que o apóstolo Paulo deu para o Antigo Testamento e a que a igreja evangélica segue, é essa, que aqui está profetizado a destruição de Jerusalém. Porque Jesus falou também, repetindo, que essa profecia de Daniel iria se cumprir. E Jerusalém foi destruída no ano 70. Então Jesus morreu, 41 anos depois, foi destruído. Então ele diz: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Ou seja, Israel até hoje está sofrendo. Teve um período que Israel esteve longe da terra, mas ele retornar para a terra, eu me lembro que o missionário Lourenço Osso falava isso, este é um imenso sinal da volta de Jesus, de que está próxima a volta de Jesus. Porque Israel ser destruído lá no ano 70, e agora nós já estamos aqui há mais de 1900 anos, Israel retornou para a terra de Canaã e se desenvolveu como nação. Vocês observem, no ano de 2013, eu li uma reportagem, até coloquei no meu livro, A Besta, os Estados Unidos e o Anticristo, que em 2013, Israel se tornou o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Israel é um país que tem 77 anos de existência. E em 2013, então com 65 anos de existência, ele já se tornou o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Isso tem que ser algo sobrenatural. Humanamente, uma nação não se desenvolve tanto assim. Não? Tem que ser algo sobrenatural. Mas então disse que haveria guerra até o fim. Né? E nós estamos vendo aí tendo guerra. Né? E o versículo 27 também. Ele vai falar dessa última semana, que é de onde nós tiramos o número de grande tribulação. A maior parte do Apocalipse que nós vamos estudar falando da grande tribulação, infelizmente, do momento ruim que a humanidade vai passar. A partir do capítulo 4, vamos estar falando da grande tribulação até o capítulo 19. Esse período, ele é interpretado como durando 7 anos. De onde que nós tiramos esses 7 anos de duração da grande tribulação? É essa última semana de Daniel. Uma semana não são 7. Como essas semanas são semanas de anos, então são 7 anos. Ela é a grande tribulação. Por isso, então, a igreja foi tirada e inicia esse período de 7 anos. Vamos ler esse texto de Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. É outro nome do anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o anticristo. Então, resumindo para vocês, tá bom? O apóstolo Paulo está dizendo que o corpo de Cristo, ele impede a ação do anticristo. Quando o corpo de Cristo é tirado, o anticristo se manifesta. Como ele se manifesta? Daniel respondeu aqui. Ele se manifesta fazendo uma aliança com muitos por uma semana. Por isso que eu falei para vocês, além desse curso, estejam atentos às notícias que estão acontecendo. Talvez há um mês, mais ou menos, há cerca de 30 dias, estava o Donald Trump e o genro dele coordenando alianças de paz com o mundo árabe. Então, é muito significativa toda isso que está acontecendo nesse momento. Por quê? O genro do Donald Trump é um judeu. O genro do Donald Trump é um judeu.
então existe a possibilidade, por exemplo, desse homem ser o anticristo. Existem outras possibilidades? Claro que existe. Depois nós veremos diversas pessoas que poderia ser o anticristo hoje, tá bom? Mas o anticristo, ele muito provavelmente estará ligado à política, assim como está esse Jared Kushner. Então é uma pessoa para vocês estarem atentos, né, sobre o que ele é, tá bom? Então, relendo o versículo 7, né, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, ou seja, a igreja é tirada. E então será revelado o iníquo, como? Assinando aquela aliança com muitos por uma semana. Seria alguém que hoje estivesse assinando uma aliança de paz para trazer paz ao mundo, e essa aliança teria uma duração de 7 anos. Vocês vejam como a profecia se encaixa com o tempo que nós estamos vivendo. E isso não é algo que eu estou interpretando para vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é uma interpretação nova. Isso é o que a igreja ensinava quando eu era um jovem e sentava para aprender na escola dominical, quando era criança, né, na escola dominical, que meu pai me levava na igreja, o pouco que eu lembro, isso é o que era pregado. Quando eu fui para o seminário, em 1984, o que era ensinado no seminário era isso, que o anticristo viria, assinaria uma aliança de paz em um momento que o mundo estaria numa turbulência tremenda de guerras e rumores de guerra. Para vocês terem ideia como é significativo, há cerca de 10 anos, assim, praticamente não tinha guerras no mundo. Tinha alguns conflitos, né? A Rússia tinha se acalmado, né? Todo mundo tinha se acalmado. Tinham diversos pregadores dizendo que, olha aí, o que os assembleianos pregavam era mito, porque aí a paz está crescendo, nós estamos realmente vivendo o milênio. Isso prova que o diabo está solto. Eu ouvia pessoas falando isso. É o que eles defendem hoje aí no YouTube, tá bom? Só que a coisa virou, realmente vinha um processo de paz crescendo, né? Na década de 90, início da década de 90, vocês lembram? Caiu o Muro de Berlim, aquela divisão da Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. A Rússia também diminuiu as suas ações no mundo. Então estava todo mundo acreditando que era o período de paz que viria. Então, que seria um milênio de paz. Mas o que aconteceu? O mundo deu uma reviravolta para o mal terrível. Então, o que a Assembleia de Deus pregava de que teria um período de guerra, e esse período seria o período que iria preparar a grande tribulação, porque Jesus Cristo disse: ouvireis de guerras e rumores de guerra, mas esse é o princípio de dores. Então, por isso que nós vemos hoje pessoas pregando, defendendo na internet, e é possível, né, que nós estejamos vivendo o princípio de dores, ou seja, o último momento antes do arrebatamento da igreja, né? E eu digo para vocês, é muito provável. Os eventos, a igreja, ela também sempre seguiu aquela boa prática de não marcar o dia e hora. Nós temos que viver como peregrinos aqui na Terra. Não sabemos quanto tempo falta, mas nós não podemos deixar de falar que os sinais são muito evidentes. As coisas que estão acontecendo no mundo, ela realmente indica que a volta de Jesus está próxima. Bom, então o versículo 8 diz: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. A esse, versículo 9, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o anticristo, ele vai realmente enganar a humanidade. Para o anticristo enganar a humanidade, a igreja não pode estar aqui na terra, porque Deus vai ter sempre testemunha da verdade. E hoje você fala a verdade, ela vai para a internet, as pessoas estão ouvindo em todas as partes do mundo. Então o anticristo, vamos dizer, ele vai ter que calar as pessoas que tentarem falar a verdade durante a grande tribulação. A igreja não estará mais aqui. Versículo 10. E com todo o engano da justiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, né? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bom, concluindo aqui essa parte, o apóstolo Paulo está falando de quem em especial? O alvo do anticristo é Israel. A igreja não está aqui na terra. A humanidade vai ser facilmente enganada por ele. Mas o anticristo ele quer enganar Israel. Como? Se passando por Messias e se assentando no trono de Davi. Para isso, tem esses sinais que estão acontecendo. Tem que ter a construção do templo. Existem notícias da construção do templo? Sim. Chegaram a ter notícias de que, vamos dizer, Israel estaria preparando, né, realmente um metrô especial para sair do aeroporto e levar direto para o templo. Porque eles estão prevendo que se eles construírem o templo, vai haver uma grande quantidade de pessoas querendo ir a Israel. Porque existe uma grande quantidade de cristãos, os evangélicos, que eles acreditam que esse é um sinal do fim. Então, quando Israel estiver construindo o templo, os cristãos vão estar todos atentos. E vai ser um momento, como hoje já muitas pessoas viajam a Israel, que mais pessoas vão querer viajar para ver esse sinal do templo. Porque, sabendo pela profecia, durante a grande tribulação o templo vai estar construído. Então você veja, nesse resumo que eu estou fazendo para vocês, nós estamos vivendo um período, né, que podemos definir como extremamente profético. Então, as 10 virgens, como que eu entendo a pergunta aí da irmã Cleonice? As 10 virgens, você vai observar que a noiva não aparece na parábola das 10 virgens. Aparecem as companheiras da noiva. 10, como é que se diz hoje, numa festa tem aquelas pessoas que como madrinhas, né, ou como damas. Em Israel, o que eles faziam? Uma mulher alguém vai se casar, então algumas amigas delas que ainda não tinham se casado, ainda não eram casadas, ou seja, eram virgens, elas participavam de um cortejo com o noivo até a casa da noiva. Então é isso que está sendo retratado. Observe, primeira coisa, a noiva ela não aparece na parábola. A noiva não aparece na parábola. Então a parábola ela está falando principalmente de quê? De vigilância. Ela está falando de vigilância. Você deve aplicar a Igreja de Jesus ser vigilante nos últimos dias. Mas você também pode aplicar a Israel durante a grande tribulação. Israel durante a grande tribulação, eles vão se convertendo a Jesus. Essa é a interpretação comum, né? As 2 testemunhas profetizam durante 3 anos e meio, ganham cerca de 144 mil almas, né, para Jesus, dos judeus, e esses judeus se convertendo, eles estão estudando o quê? Eles estão estudando esse livro. Então, por exemplo, né, se ele está aceitando Jesus como Salvador, vamos agora recorrer à Bíblia. Se eles chegam nesse texto da parábola das 10 virgens, qual é o tema? É vigilância. O tema é vigilância. E por isso que eu disse, pode aplicar à igreja, mas também pode aplicar a Israel. Durante a grande tribulação, Israel estará fazendo essa leitura desse tema, né? Como eu disse, e envolvendo a questão da vigilância. Como a parábola seguinte também, a partir do versículo 14, a parábola dos 10 talentos. Então, são parábolas que falam de vigilância, de serviço, e nesse caso, nós podemos aplicar a igreja hoje ou a Israel, né? Ok? Bom, naquele resumo que eu passei para vocês, então veja, nós lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, explicando essa manifestação do anticristo. Essa mensagem o apóstolo Paulo escreveu no ano 51. No material que eu coloquei aí para vocês, no ano 52, já foi escrito o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos está na página 9, quem tiver com o livro. O Evangelho de Marcos, apesar que ele tem um sermão um pouquinho mais curto, mas ele já tem ali o sermão profético de Jesus.
Tá ok? Pois bem, depois, o número 1.7, a Epístola aos Coríntios. A Epístola aos Coríntios também o apóstolo Paulo vai falar muito. O tema será ressurreição, que era um tema que o apóstolo Paulo diz que estava divergindo dentro da igreja. Então, se havia umas divergências sobre o tempo da volta de Jesus, ser breve ou ser mais demorado, o apóstolo Paulo esclareceu que não seria naquele tempo. Bom, outro tema, então, no ano 55, ou seja, 26 anos depois da morte de Jesus, o apóstolo Paulo abrange o tema ressurreição. Aí é longo, é 1 Coríntios capítulo 15, né? Você pode ler no livro, eu coloquei aí um longo comentário sobre isso. Bom, número 1.8, na Epístola aos Romanos, aí já é o ano 57, 28 anos depois da morte de Jesus. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo, ele fala da manifestação dos filhos de Deus para libertar a criação, libertar a criatura, que está aprisionada pelo pecado. Como nós interpretamos esse capítulo 8, versículo 18 a 22? Depois nós vamos estudar ele detalhadamente. A igreja, quando vier no fim da grande tribulação, que ela vem em glória com Jesus, ela liberta a criação, porque o reino que segue, o milênio, é um reino em que a criação está num estágio melhor. O leão deita com o cordeiro, tudo será abençoado. Aquelas plantas que Deus disse que agora a terra iria produzir espinhos e cardos, então a terra agora vai voltar a produzir melhores árvores, com melhores alimentos, do que vai trazer uma melhor vida para o homem. Então, essa palavra do apóstolo Paulo é muito profunda. É claro que Isaías profetizava isso, que teria esse tempo. E o apóstolo Paulo diz que a igreja se manifestando com Cristo, ela participa, tá bom, da purificação dessa criatura. Veja, eu vou ler, abre aí Romanos 8, versículo 18, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele está falando da manifestação de Jesus com a igreja, né, que é o momento glorioso. A igreja sobe para encontrar com Jesus, mas volta no final dos 7 anos. Esses 7 anos de grande tribulação é o tema que nós mais vamos falar, tá bom? Porque, vamos dizer, é o tema que segue o arrebatamento da igreja, né? Então, a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem figurada, dizendo que a criatura, a criação, ela tem uma expectativa. Tem uma expectativa. Isso é uma linguagem figurada, isso é uma sinédoque. Ela tem uma expectativa. Qual é? É que a igreja, os filhos de Deus, que é a igreja, se manifeste. Aí veja o versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então o apóstolo Paulo, ele já fala que ele falou do arrebatamento da igreja na carta aos Tessalonicenses, da igreja subindo, e agora no ano 67, ele fala da igreja, no ano 57, ele fala da igreja vindo em glória com Cristo no final da grande tribulação. Nós vamos estudar isso aqui quando nós estudarmos Apocalipse 19, porque Apocalipse 19 retrata exatamente esse momento. Ok? Bom, o item 1.9 é a Epístola de Pedro. A Epístola de Pedro, no livro está na página 12, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, então, capítulo 3, versículo 10 a 13, escrita próximo do ano 67, o apóstolo Pedro, ele traz a seguinte mensagem, capítulo 3, versículo 10.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que o apóstolo Pedro está falando? Ele está falando do arrebatamento, porque ele está falando do fim. Ele está dizendo que a terra vai ser queimada. Então ele está falando do juízo final. O momento de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, 11, que nós estudaremos, que Jesus se manifesta e lá diz que de cuja presença fugiu a terra e o céu. Ou seja, tudo que é físico, o planeta Terra e o universo, deixam de existir. É o mesmo que o apóstolo Pedro está falando aqui. Está falando desse momento do juízo final e do fim do mundo físico. Versículo 11, olha. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então veja, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, onde ele falou da manifestação dos filhos de Deus, que é a igreja, no capítulo 8. No capítulo 11, ele falou também de Israel sendo reenxertado, e ele diz que por fim todo Israel será salvo, ou seja, fala da salvação de Israel. Então ele fala da manifestação da igreja, no capítulo 8, fala da salvação de Israel, no capítulo 11. Quando que Israel é salvo? Final da grande tribulação. Ele é salvo do anticristo que quer destruí-lo. Por quê? Lembre-se que nós lemos em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, que o anticristo faz uma aliança com muitos, envolve Israel, só que 3 anos e meio depois essa aliança é rompida. Por quê? E quem rompe essa aliança? Certamente Israel rompe. Porque Daniel disse, e Jesus repetiu, que o anticristo coloca uma abominação desoladora. Alguma coisa o anticristo vai fazer que Israel não aceita e rompe a aliança com ele. Então o anticristo quer destruí-lo. E Jesus então volta para salvar Israel. E junto com Jesus vem a igreja. E todo Israel é salvo. E depois o apóstolo Pedro, agora no ano 67, 10 anos depois, o que ele faz? Ele fala agora do final do milênio. Israel foi salvo, ele reina com Jesus por 1000 anos. E agora, depois desses 1000 anos, acaba o mundo físico. No final do milênio acaba o mundo físico. Para vocês entenderem o que eu falei também no começo da aula para vocês. Para a igreja evangélica, para nós, o fim do mundo ele deve acontecer em pelo menos mais 1000 anos. Então são 7 anos de grande tribulação, depois que a igreja for arrebatada, mais 1000 anos Jesus reinando aqui na terra. Então pelo menos 1007 anos e depois acaba o mundo físico. É o que está descrito aqui pelo apóstolo Pedro no ano 67 da era cristã. Bom, depois a epístola de João é o destaque. A epístola de João, ela já foi escrita ali próximo do ano 90, 94 da era cristã, tá ok? E essa epístola, qual o destaque dela? É o anticristo. Na escatologia de João, ele é que dá nome a esse personagem que o apóstolo Paulo chamou de Inico, de filho da perdição, que Daniel chamou de um príncipe, né? Cujo povo destruiria a cidade. João chama ele de anticristo. Eu vou ler um versículo aqui. 1 João 2,18, o primeiro versículo aí da lista, né? Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Se você ler o versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, o apóstolo João, já lá nos anos 90, ele traz essa palavra escatológica, destacando a pessoa do anticristo, que o apóstolo Paulo chamou de Inico. Tá ok? Bom,
O item 90, o item 11 do que eu passei aí para vocês, no livro está na página 14. Tá? Eu falo aí sobre o livro de Apocalipse. Ele surge mais ou menos em que ano? No ano 95. E agora o Apocalipse ele vai trazer uma mensagem que vocês vejam. A cristandade está até hoje tentando entender esse livro. Nós somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque nós vemos uma grande quantidade de intérpretes falando coisas que nós podemos olhar e ver. Isso aqui não tem como, isso não tem como. E também nós, muito provavelmente, estarmos presenciando um momento em que o Apocalipse ele anuncia a partir do capítulo 4, que é a grande tribulação. Ou seja, nós estamos vendo eventos preparatórios para a grande tribulação. O mundo, muito provavelmente, o mundo está sendo preparado para o anticristo. Você veja as doutrinas que estão acontecendo no mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo. Bom, vou citar como exemplo quem? Vou citar o papado. Veja o Papa Francisco. O homem disse que ateu vai para o céu. É claro que esse homem está preparando o caminho do anticristo. Então a quantidade de doutrinas estranhas como essa que esse Papa Francisco pregou, isso é preparação para o anticristo. Aí você vê uma parte da Assembleia de Deus chamando esse homem de sua santidade. Esse mesmo Papa, ele participou de um culto dedicado ao demônio asteca. Isso até o site católico Rainha Maria, ele comenta sobre isso, critica isso. Então, o Apocalipse ele já traz uma mensagem que nós temos esse privilégio, de acordo com o tempo, de ver, por exemplo, o templo sendo preparado. E o que o Apocalipse diz? Que as duas testemunhas, que eu vou mostrar para vocês, elas profetizam no início da grande tribulação, e já é dada uma ordem para proteger o altar, o templo e os que nele adoram. E essa geração, a nossa geração, ela está vendo sinais que preparam a construção do templo. Ok? Bom, eu coloquei aí também um item 2, que é milenarismo. O que é milenarismo? O milenarismo, como eu fiz na introdução para vocês, é um tema fundamental para você entender o Apocalipse. O Apocalipse já se cumpriu, você está lá em Apocalipse capítulo 20, ou o Apocalipse está começando, está no capítulo 3, na igreja de Laodiceia. Então, essa teoria do milenarismo, ela defende que o milênio ele ainda vai acontecer. O milênio ainda vai acontecer. Nós, Igreja Evangélica, defendemos que o milênio ainda não começou, que ainda não começou nem a grande tribulação. E veja como é confusa a interpretação dos católicos e protestantes. Porque se você está em Apocalipse 20, o reino de Deus está acontecendo, o diabo está preso, era para o mundo estar em paz há muito tempo. Porque já são 1996 anos de existência da igreja. E se o diabo foi preso no dia de Constantino, como alguns dizem, já eram 1700 anos que o diabo estaria preso e o mundo não melhora. Essa interpretação, ela torna a Bíblia mentirosa, porque a Bíblia diz que nesse milênio haveria paz. E em todo esse período que eles dizem que está acontecendo o reino de Deus, o que nós mais tivemos na história da humanidade foi guerras. A quantidade de guerras e de matança, de violência, é algo que quem estuda fica espantado, como aquelas pessoas viviam matando, né? Uma violência realmente muito grande. Então, esse não pode ser o milênio, o reino de Deus. Então, a interpretação que nós vamos seguir aqui do Apocalipse, podemos colocar como a interpretação realmente bíblica, porque a interpretação católica e protestante, esse negócio de dizer que nós já estamos vivendo o reino de paz, os dias que nós estamos vivendo, é muito interessante, que assim como nós podemos ver que Israel está perto de construir o templo, nós também podemos olhar
para a interpretação dessas outras igrejas e dizer, elas estão erradas. Não tem como o diabo estar preso hoje. Não tem como. Quando você olha para esses grupos, Hamas, Hezbollah, para a Rússia mesmo, né, para o Donald Trump, veja o que o Donald Trump está fazendo com a Ucrânia, coitada. A Ucrânia está lá sofrendo nas mãos dos russos e o Donald Trump está propondo uma aliança de paz em que a Ucrânia vai ter que ceder os territórios dela. A Ucrânia, ela aceita a derrota. Esse é o acordo de paz. Vamos acabar com essa guerra. Tudo que a Rússia já conquistou, agora você abre mão, é da Rússia. A Ucrânia falou, não, eu não quero fazer isso não. O Donald Trump ainda falou o seguinte, para piorar a situação, olha, nós vamos fazer essa aliança de paz, você vai ceder esse território para a Rússia, e como eu estou fazendo esse bem para você, que não é bem, né? Como eu estou fazendo esse bem para você, você vai me dar o direito de explorar os minérios aí da Ucrânia, porque a Ucrânia, ela tem uns tipos de minério que são chamados minérios raros, que são importantíssimos, são utilizados hoje em computadores, em microchips. O Donald Trump ainda quer meter a mão nesses minérios da Ucrânia. Isso está sendo feito aí diante dos nossos olhos. O homem ainda está querendo receber o Prêmio Nobel da Paz. Se o mundo der o Prêmio Nobel da Paz para ele, enlouqueceu de vez, porque ele está se aproveitando da situação da Ucrânia ainda para explorar os minérios da Ucrânia. Se eu vou assinar esse acordo de paz e por eu te conceder esse acordo de paz, você vai me ceder essa riqueza mineral. É inacreditável, né? É inacreditável. Bom, e para concluir, falar para vocês sobre o significado de revelação. Número 3, Apocalipse. O que significa essa palavra? Apocalipse significa revelação. Bom, algumas pessoas até questionam. Semana que vem eu vou repetir esse ponto aqui, tá bom? Ele está na página 19 do livro. Eu vou repetir esse comentário que eu vou fazer com vocês. A palavra revelação significa trazer para a luz. Esse é o significado, trazer para fora, tá ok? Apocalipse significa trazer para fora. É claro que alguns falam assim, mas professor, não trouxe para a luz, é tão difícil. Tá bom? Veja, ele trouxe símbolos que indicam tudo o que vai acontecer com a humanidade. Veja, eu não disse para vocês que a nossa interpretação é que nós estamos vivendo a era de Laodiceia? Pois bem, o Apocalipse disse que a existência da igreja aqui na Terra seria dividida em 7 períodos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia, que é a última, é uma característica horrível. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta tentando entrar. Ela é uma igreja rica, tá bom? Financeiramente, mas espiritualmente Jesus Cristo diz que ela é pobre, miserável, cega e nua. Então, o último período é um período terrível para a igreja. Então, o Apocalipse falou, mas falou em símbolos, tá ok? O Apocalipse falou que Daniel vai construir, que Israel vai construir o templo. Está lá em Apocalipse 11. O templo vai ser construído. Então, ele trouxe à luz o futuro. Nós podemos olhar hoje e dizer, olha, o Apocalipse diz que o templo vai ser construído. Então ele trouxe à luz, só que trouxe essa mensagem de forma simbólica. Então, porque Apocalipse significa isso então, trazer para a luz, afastar da sombra, afastar da obscuridade. Então a humanidade ficou sabendo o que iria acontecer na história. E depois dessas 7 igrejas, a humanidade sabe também o que vai acontecer. Vem um período que é grande tribulação, porque aí são selos, trombetas, taças, corrupção da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, da grande Babilônia, tá ok? Uma série de coisas ruins num período chamado de grande tribulação, tá bom? Se vocês pegarem o Novo Testamento em hebraico, vocês vão ver o interessante, o nome que os judeus dão
para esse livro. Porque em grego eles chamaram de revelação, trazer para fora, tirar da obscuridade, tirar da escuridão. Em hebraico, eles não usam o termo revelação, eles usam o termo visão. Visão de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Na nossa tradução do grego, né? Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Os judeus, eles chamam de visão. Visão de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Eles usam o termo hebraico risaion. Não precisa anotar que semana que vem eu vou mandar ele para vocês, tá bom? Faz parte da leitura do versículo 1, tá bom? É ok? Descortinar. Isso, descortinar. Isso. Então não precisa nem anotar, porque semana que vem eu vou passar ele para vocês. Estou só adiantando. Então o termo revelação, o termo apocalipse significa isso. O termo apocalipse, popularmente, ele assumiu outro significado. Ele assumiu o significado de catástrofe. Então, tem filmes, pessoas que escrevem livros, né? Vê uma destruição, eles chamam de apocalipse. Por exemplo, tem o canal History, canal da TV a cabo de história. É muito interessante esse canal. E esse canal ele tem uma história de civilizações que foram destruídas no passado. Tem algumas civilizações que eu até digo, pelo que eles dizem, foram destruídas pelo dilúvio. Não, foram destruídas de diversas maneiras. Como é que eles chamam esse documentário? Eles chamam Apocalipse da Antiguidade. Por quê? Apocalipse se tornou um sinônimo de destruição. Mas não é. Apocalipse, ele significa revelar, tirar da obscuridade, tirar das sombras, trazer para a luz. Esse é o significado de Apocalipse. Mas vocês já devem ter visto muitas pessoas usando o termo Apocalipse como destruição, né? E é claro que aqui nós vamos falar de Apocalipse, né? No significado etimológico dele. Ele traz uma revelação, sim, de forma simbólica, mas você pode olhar para esses símbolos, hoje, por exemplo, e confirmar, olha, além de Daniel, além de Daniel, além de Jesus, além do apóstolo Paulo, o Apocalipse também diz que o templo será reconstruído. O Apocalipse também diz que haverá um reino justo aqui na terra, com o diabo preso, Jesus reinando sobre a terra. Esse reino vai durar 1000 anos. E o Apocalipse também diz que depois vai ter um juízo final. Então, o Apocalipse ele significa isso: revelação, trazer para a luz, tirar da escuridão, tirar da obscuridade. Ok?